Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os textos do livro Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Agora é a vez do soneto Achando-se um braço perdido do menino Deus de Nossa Senhora das Maravilhas, que desacataram infiéis na Sé da Bahia. Ou, se quiser, este poema também é conhecido pelo título O Todo Sem a Parte Não é Todo. Vamos a ele? Então, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Então, você percebe que este é um belo exemplo da poesia barroca brasileira do século XVII. O Barroco é o primeiro período da literatura brasileira, que começa lá em 1601, com a publicação do livro Prosopopeia do meu grande amigo Bento Teixeira. O Gregório de Matos Guerra é um cara que viveu completamente no século XVII, porque ele nasceu em 1636 e morreu em 1696. Ele também era conhecido pela alcunha, pelo apelido de Boca do Inferno, porque ele não tinha papas na língua, porque ele não tinha limites com suas palavras. Ele dizia o que lhe vinha à telha e por isso ganhou este apelido. Depois, com certa idade, ele começou a escrever alguns poemas sacros ou religiosos, porque com uma certa idade começou a pintar um certo medo do inferno. E como ele tinha criticado muito a Igreja Católica e os seus clérigos, então ele começa a rever os seus conceitos. E porque ele revela alguns conceitos novos, nós vamos classificar esse poema de conceptista, porque ele prima pelos conceitos. É claro que ele não vai se descuidar da forma. É um belo poema em sua forma. É um poema, é um soneto decassílabo, como eu anotei aqui no número 10, é o soneto decassílabo, com esquema de rimas ABBA, ABBA, BAB, ABA e mais. Todas as rimas são feitas com apenas duas palavras. Você percebeu isso? O capricho do meu grande amigo Gregório de Matos. Olha lá, olha a primeira estrofe. Todo, parte, parte, todo. Depois os finais dos versos da segunda estrofe. Todo, parte, parte, todo. Depois na terceira, parte, todo, parte. Depois na última, todo, parte, todo. Ele, com apenas duas palavras, fez todas as rimas deste soneto. É caprichoso, mas o objetivo fundamental deste poema não era a forma, era o conteúdo. Por isso é um poema conceptista. Não é fácil classificar uma poesia conceptista e diferenciá-la de uma poesia cultista, porque tanto o Gregório de Matos quanto o Padre Vieira, os dois maiores escritores do barroco brasileiro, os dois são muito bons, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, o que nós podemos fazer? Bom, para você diferenciar um do outro, você tem que apelar para o seguinte critério. Se o autor, tanto o Vieira quanto o Gregório, se o autor tematizar alguma ideia cristã ou católica, ele é conceptista. Se ele tematizar alguma ideia pagã, ou seja, não religiosa, ele então está sendo cultista, ok? Então, por que nós vamos pensar assim? Porque você não pode pensar que o Gregório de Matos seja cultista e o Antônio Vieira seja conceptista. Não, porque os dois são muito bons na forma. O Fernando Pessoa disse que o Padre Antônio Vieira era o imperador da língua portuguesa.
o cara era muito excelente no domínio da língua portuguesa. Então vai dizer que ele não era um cultista? Claro que era. E o Gregório de Matos, com sua inteligência, com a sua revisão de conceitos, rapaz, ele era muito bom de conteúdo. Então é difícil você classificar o autor. Então vamos estabelecer o seguinte: o escritor não é cultista ou conceptista, ali no número 4 comigo. O escritor não é cultista ou conceptista. O poema é cultista ou conceptista, ok? E neste caso, pela revisão de conceitos do meu grande amigo Gregório de Matos, nós temos um soneto conceptista. Então vamos ao conteúdo, aos conceitos deste poema. Na primeira estrofe nós temos o paradigma. Ele vai dar um paradigma para nortear, para padronizar, para referenciar tudo que ele vai dizer em seguida. Então vamos ver na primeira estrofe qual é esse paradigma. O todo sem a parte não é todo. Ok, eu tenho um todo, sem um pedaço ele deixa de ser inteiro. Segundo verso, a parte sem o todo não é parte. Então, se eu tenho uma parte, mas ela está isolada, separada do todo, ela passa a ser um pedaço inteiro. Yeah? Então, até aí, óbvio, muito bem. Mas tem um porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se a parte o faz todo, bom, então vamos ver um caso especial. Se a parte o faz todo, mesmo sendo parte, não se diga que é a parte, já que ela o faz todo. Então, se eu tenho uma parte e ela representa o todo metonimicamente, ou não só na figura de linguagem, mas realmente esta parte contém o todo, não se diga que é a parte, já que ela contém o todo. Mas como é que acontece isso, seu Gregório de Matos? Então, eu anotei aqui para você que no número 6, ele vai dar um exemplo ao paradigma, na segunda estrofe. E ele vai citar dogmas da Igreja Católica, a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e também as condições de Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Vamos ver como é que ele dá esse exemplo na segunda estrofe? Então vamos. Em todo sacramento está Deus todo. Por quê? Porque em qualquer sacramento Deus está inteiro. E todo assiste inteiro em qualquer parte do sacramento, em qualquer parte da vida, em qualquer lugar. Deus está inteiro em qualquer parte. Por quê? Porque ele é onipresente. E a ser onipresente, ele está inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo, quer dizer, se ele está inteiro em qualquer parte, em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Então, se qualquer parte de Deus está Deus todo, então o todo sempre fica em qualquer parte de Deus. Aí ele vai aplicar esse paradigma e este caso especial na terceira estrofe. Então, a aplicação do paradigma a um caso especial. Que caso especial é isso? É que encontraram um braço do menino Jesus abandonado na praia por ladrões que haviam destruído a estátua, acreditando que havia ouro escondido dentro da peça oca de gesso. Então, alguns ladrões roubaram uma estatueta do menino Jesus, lá na Sé, em Salvador, acreditando que dentro havia ouro. Arrebentaram a estátua, não encontraram ouro algum e abandonaram os pedaços da estátua pela praia. E depois encontraram um braço do menino Jesus e isto serviu para que o Gregório de Matos exercitasse a sua fé, exercitasse o seu pensamento, a sua reflexão a respeito da natureza de Deus. Então ele pega isto como um pretexto, ele pega isso como um exemplo, como uma matéria a ser uma ideia completa daquilo que ele está pensando a respeito da natureza de Deus, e está lá esse braço do menino Jesus. Vamos ver como é que ele aplica isso na terceira estrofe. O braço de Jesus não seja parte. Por quê? Porque se Deus está em qualquer parte, Deus também está inteiro no braço do menino Jesus. Pois que feito Jesus em partes todo, já que Jesus está inteiro em qualquer parte, assiste cada parte em sua parte. Quer dizer, Deus está lá, prestando-se como Deus em cada parte.
Não se sabendo parte deste todo, quer dizer, cada parte não se sabe parte deste todo. Cada parte se sabe completamente inteira, um todo dentro de um outro todo. Então, ela não se sabe parte. Mesmo sendo parte, ela se sabe inteira, porque Deus está completamente ali, inteiramente. Então, não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, mesmo sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Por quê? Porque se ela representa um todo, mesmo sendo só um braço, eu estou vendo Deus inteiro ali. Mesmo sendo só um braço. Por quê? Porque Deus está inteiro em qualquer parte. Se o braço é uma parte da estatueta e Deus está em cada parte, Deus está inteiro no braço desta estatueta. Então, nos diz as partes todas deste todo, porque ele está inteiramente em qualquer parte. Isso é um belo exemplo, talvez o melhor exemplo de paradoxo. Por quê? O que é o paradoxo? O paradoxo é uma, aqui no número 5 comigo, é uma real ou aparente contradição. Mas é só uma aparente contradição, porque estudando realmente você percebeu que não há contradição alguma. E também aqui no número 8 eu tomei o cuidado de refletir com você o seguinte: não é absurdo achar que cada parte contém o todo. Não, porque as células do nosso corpo também são partes inteiras. O seu código genético inteiro, completo, está em cada célula nucleada do seu corpo. Então, em cada parte estou eu o todo. Em cada célula nuclear do meu corpo estou eu todo. E olha a quantidade quase infinita de células que tem o meu corpo. E eu estou inteiro em cada uma delas. Não é absurdo isso, é completamente real. Então é só um paradoxo de uma aparente contradição. Nós temos aqui também o exercício da metonímia, uma figura de linguagem que uma parte representa o todo. E por isso nós temos aqui este belo soneto do meu grande amigo Gregório de Matos, exercitando a sua fé. Um novo homem não é mais o boca do inferno, mas agora ele quer ser o boca do céu. O Gregório de Matos quer ir para o céu. Valeu? Um grande abraço, até o próximo texto. Oba!